Beleza, galera? Dica rápida. Como criar objeto no JavaScript? Primeiro de tudo, um dos segredos para entender orientação a objeto é pensar primeiro na vida real, para depois você ir para o mundo de programação. Até quando a gente vai fazer algumas entrevistas, principalmente a nível mais sênior, como para arquiteto de software, às vezes a gente espera que vão dar um monte de teste de código para a gente, mas às vezes as perguntas são teóricas. Como você vê orientação a objeto na vida real? Então coloque isso de lado um pouco, vamos pensar na vida real. O que é um objeto? Ou pelo menos, como a gente sabe que é algo um objeto? Olha a sua volta. Olhou? Tem algum objeto à sua volta? Provavelmente. Por exemplo, eu estou vendo agora, estou olhando para uma janela. Por que a gente diria que a janela é um objeto? Simples, porque ela tem duas coisas. Propriedades e ela tem uma ou mais funcionalidades. Por exemplo, quais são as propriedades dessa janela? Ela tem tamanho, ela tem talvez altura, largura, ela tem cor, ela tem marca. Se você estivesse comprando ela, você ia falar que ela tem preço, né? E quais são as funcionalidades dessa janela? Ela serve para alguma coisa, em outras palavras. Isso é uma funcionalidade. Para que serve aquele objeto? Ué, ele serve para abrir, serve para fechar, né? Basicamente. Então a gente já tem aí pelo menos duas funcionalidades para esse objeto. E isso se aplica a qualquer objeto. Por exemplo, eu estou olhando para minha câmera aqui agora. A câmera também tem cor, tem altura, talvez ela tem marca, ela tem de repente a capacidade de megapixel de filmagem. Então assim, é por isso que a gente sabe que é algo objeto, porque tem o quê? Funcionalidade, ou seja, para que serve o objeto, né? E aquele objeto tem propriedades. Vamos agora para o JavaScript? Vamos fazer um objeto janela? É a mesma coisa, a gente vai vir aqui, ó, criar uma variável chamada janela, que na verdade vai ser um objeto, né? E a gente vai dizer que esse objeto tem o quê? Como todo objeto, propriedades. Então ela vai ter o quê aqui? Altura, certo? Por exemplo, em centímetro, ela vai ter, só randomicamente aqui, colocando alguns valores. Então, por exemplo, a largura é outra propriedade de uma janela, como eu falei, né? Vamos colocar aqui mais centímetros aqui, ó. E para fechar aqui, já deu para entender, né? Altura, largura, ela tem também o quê? Cor, certo? Então, a cor dela, como aqui, logicamente que a cor é um valor em texto, então a gente vai colocar entre aspas aqui. Vamos dar de repente, a minha janela aqui é vermelha, sei lá, né? Então, vamos colocar aqui vermelha. Certo? Mas eu falei também que todo objeto tem propriedades e tem o quê? Funcionalidades. Para que serve esse objeto? Abrir e fechar. Então, para mim criar uma função ou uma funcionalidade para um objeto no JavaScript é muito simples. Um jeito de fazer isso é eu vir aqui, imagine que você vai realmente criar mais uma propriedade, tá? Vou imaginar que eu vou criar mais uma propriedade. Como que eu faria? Eu não faria assim, ó. Abrir, certo? 2 pontos. Então, primeiro, toda funcionalidade, ela é o quê? Ela é uma ação. Então, eu vou colocar ela no infinitivo aqui, colocar abrir, não como uma propriedade, né? Que é largura, cor. Esse abrir aqui, ó, a única diferença é que depois dos 2 pontos eu vou colocar aqui em uma função. Como eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, vou usar a palavra function. Vou abrir e fechar parênteses para indicar que também é uma função, isso faz parte da sintaxe do JavaScript. Não vou entrar em detalhes sobre coisas que não é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, o que é, assim, quando você abre uma janela, você espera que algo aconteça, né? A mesma coisa aqui. Quando eu chamar essa função abrir, eu quero que algo aconteça. Claro que aqui eu não vou conseguir ver nada do outro lado. Mas eu vou, por exemplo, no mundo do JavaScript, eu quero que no terminal do navegador, ele mostre para mim uma mensagem avisando para mim o quê? Opa! O quê? Eu vou colocar aqui, ó. Janela aberta. Certo? Tá aí. Acabei de fazer o quê? Uma função em JavaScript. Simples, né? Agora, como é que eu chamo essa função? Muito simples. Eu vou fora, logicamente, aqui do meu objeto. Agora que o navegador, nesse momento que eu chamar esse objeto, esse objeto já vai ter sido criado, né? Então, eu vou vir aqui fazer o quê? Ó, janela, ponto. Vai ver que o Visual Studio Code já trouxe para mim aqui. Abrir. Legal, né? Abrir. Abre e fecha parênteses, né? Da sintaxe de uma função. Fechou, galera. Pronto. A gente acabou de criar um objeto e acabou de fazer o quê? Chamar uma função de objeto. Agora, se eu tivesse chamado esse arquivo, ou se eu chamar isso, vou fazer isso na próxima aula para a gente poder continuar, aí a gente veria no nosso console do navegador, né, ou no terminal, a palavra, opa, janela aberta, certo? Então é isso aí, galera. A gente primeiro pensou na vida real, depois foi para vida programática, né, por assim dizer, criamos um objeto com propriedade e com função. Beleza? Isso aí, galera.